amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com os jogos de ida da segunda fase da Série D. Portanto, agora mata-mata entre todas as equipes que conseguiram a classificação. É jogo para colocar o coração na ponta da chuteira. E vamos ver tudo o que aconteceu nos 16 jogos de ida que tivemos neste final de semana. Agora, começando então, amigo torcedor, com Juventude, o Juventude Samas lá do Maranhão contra a equipe do Amazonas. Jogo no sábado lá em São Mateus, no Maranhão. Ninguém marcou gols e ficou tudo para o jogo de volta, que será no domingo, lá no estádio da Colina, em Manaus. Muito bem, partimos então para o próximo confronto, Souza e Lagarto. Esse jogo foi ontem e olha só, o Souza perdeu em casa para o Lagarto 1-0, gol de Lucas aos 10 minutos do segundo tempo. O Lagarto tem agora a vantagem do empate em Sergipe no próximo domingo. Portanto, leva vantagem para casa a equipe sergipana. O Souza vai ter que ganhar fora de casa se quiser levar para os pênaltis ou então se classificar direto. Lembrando, né, amigo torcedor, que caso haja empate no placar agregado, teremos pênaltis, direto pênaltis. Nenhuma equipe tem vantagem, no caso de igualdade no placar agregado, e não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis. Partindo para o próximo confronto, São Raimundo do Amazonas e Tocantinópolis. Esse jogo lá no estádio da Colina foi no sábado lá em Manaus. Terminou tudo igual. Aos 18 minutos, Evair abriu o placar para o Tufão. No final do primeiro tempo, Everson Bilal empatou. E aos 8 do segundo tempo, o São Raimundo fez o segundo com Railson. Aos 12, Iltinho usou a cabeça para deixar tudo igual novamente. Fica a decisão então para o jogo lá em Tocantins no próximo final de semana. Próxima partida, Santa Cruz e Retrô. Jogo muito aguardado, disputado no domingo lá no estádio do Arruda, empate em 0-0. O jogo de volta será lá na Arena Pernambuco no próximo final de semana. Quem ganhar estará classificado. Continuamos então com São Raimundo, agora de Roraima, contra o Motoclube. Mais um empate sem gols lá em Roraima no sábado. O Mundão 0, Papão do Norte também 0. Decisão então fica para o próximo final de semana lá em São Luís do Maranhão. Quem será que se classifica, amigo torcedor? Partindo para o próximo confronto, olha só, Jacupiense e América. Jogo em Riachão do Jacuípe, na Bahia. Jogo realizado neste domingo. E o gol da partida, o único gol da partida, foi marcado pelo zagueiro Edson. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o América então sai com boa vantagem, podendo empatar o jogo de volta lá em Natal. Boa vantagem do Mecão nesses jogos de ida aí da segunda fase. Próximo confronto, Pacajus e Rio Branco. Jogo lá no estádio Ronaldão em Pacajus, no Ceará. Jogo realizado no domingo. O time da casa saiu na frente com gol de Edson Reis aos 11 minutos de jogo. Mas o time acriano teve garra para empatar aos 22 do segundo tempo. Gol marcado por Iago Gomes, final 1-1. E olha só, a decisão ficou lá para o Acre, lá para Rio Branco, no próximo final de semana. Próxima partida então, Afogados e Asa de Arapiraca. Jogaram no sábado lá em Afogados da Ingazeira, né, no Pernambuco, mas quem se deu bem mesmo foram os visitantes. Anderson Feijão abriu o placar para o Asa aos 23 do primeiro tempo.
Aos 32, mais um do Asa, desta vez com Roger Gaúcho. E aos 41, o time da casa diminuiu, cobrando pênalti com Anderson Chaves. Portanto, todos os gols aí marcados no primeiro tempo, o Asa sai com boa vantagem, podendo até empatar no jogo que vai ser disputado lá em Arapiraca na próxima final de semana. Muito bem, próximo confronto, Nova Venécia e Brasiliense. Que jogo foi esse, amigo torcedor? Aconteceu neste domingo, estádio Zanor Pedrosa em Nova Venécia. Patrick marcou aos 8 minutos de jogo, 1-0 Nova Venécia. O Wallace empatou aos 12, só que o Patrick marcou mais um aos 26. Final do primeiro tempo, 2-1. E no segundo tempo, aos 35, Caio Monteiro marcou o terceiro do time da casa, Nova Venécia 3, Brasiliense 1. A decisão vai para Brasília agora, só que o Brasiliense tem que marcar, tem que vencer, né, por pelo menos 2 gols de diferença para levar esse jogo para os pênaltis, ou vencer por 3 ou mais gols de diferença para se classificar direto. Portanto, sai com boa vantagem a equipe aí do Espírito Santo. Próxima partida, Portuguesa e Aimoré. Que grande resultado do Aimoré também. Venceu a Portuguesa lá no Rio de Janeiro. Gol marcado por Wesley Pacheco logo aos 8 minutos de jogo, cobrando pênalti. Portanto, o Aimoré vence fora de casa e leva a decisão lá para o Rio Grande do Sul, podendo até empatar para se classificar. Ficou um pouquinho mais difícil aí para o torcedor da Lusa Carioca. Muito bem, continuamos aqui com Costa Rica e Bahia. Outro jogo que terminou sem gols foi lá em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Resultado indefinido. A decisão mesmo fica para o próximo final de semana, lá em Feira de Santana, na Bahia. Azures e São Bernardo, outro jogo muito aguardado aí desta fase, né? Entre duas equipes que fizeram uma boa primeira fase aí. Esse jogo foi no sábado à noite em Pato Branco e o time da casa saiu na frente com gol de Edson Guilherme aos 20 minutos do primeiro tempo. O São Bernardo conseguiu empatar graças a uma falha incrível do goleiro Caio do Azures, que tentou espalmar a bola por cima do travessão, mas a bola acabou mesmo indo para o gol. O goleiro jogou a bola para dentro do seu próprio gol e aí o São Bernardo conseguiu empatar já aos 35 minutos do segundo tempo. Tudo igual, portanto, no primeiro confronto. A decisão fica para o próximo final de semana, lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Continuamos agora com Operário de Várzea Grande e Pouso Alegre, lá em Várzea Grande, no Mato Grosso. Realizado no domingo esse jogo, nenhum gol marcado também. Melhor para o time de Minas, que leva a decisão aí para Pouso Alegre no próximo final de semana. Continuando, Cascavel e Paraná. Olha só, mais um jogo sem gols, hein? Incrível, esse foi o 6º empate sem gols, num total de 16 jogos aí desta primeira fase, né? Os jogos de ida da primeira fase, 16 jogos, o 6º empate sem gols, onde 10 jogos, na verdade, terminaram empatados, 6 sem gols e outros 4 jogos terminaram empatados com gols. Portanto, tivemos muitos empates, né, nesses 16 jogos. A impressão que dá é que as equipes estão entrando em campo muito cuidadosas aí, não querendo arriscar muito, né? E esse jogo foi no sábado lá em Cascavel. O time da casa jogou até um pouquinho melhor, mas não conseguiu marcar. A decisão agora fica para Coritiba no próximo final de semana, lá no estádio da Vila Capanema,
o estádio do Paraná Clube. Temos agora mais um confronto, olha só, Real Noroeste e Anápolis. Olha só, amigo torcedor, os times capixabas foram os destaques desses jogos de ida da segunda fase. O Nova Venécia e o Real Noroeste foram as únicas equipes que venceram por diferença de mais de um gol, né? Todas as outras partidas, como eu falei, 10 jogos empatados e quem venceu, venceu só por um gol de diferença. Mas o Nova Venécia e o Real Noroeste não, esses times conseguiram vitórias mais expressivas. Tá certo que jogaram em casa, né? Nesse jogo de ida, vão decidir fora de casa, mas dão um passo muito importante para se classificar para a próxima fase. Esse jogo aí foi lá no sábado, em Águia Branca, né? No Espírito Santo, 5-2 para a equipe do Real Noroeste, frente à equipe do Anápolis, que fez uma boa campanha na primeira fase. Marcudinho foi o destaque da partida, com 3 gols marcados, colocando o Real Noroeste aí numa situação muito boa. Jogo de volta em Anápolis no próximo final de semana. O time do Anápolis tem que fazer pelo menos uma vitória de 3 gols para levar para os pênaltis. E o último confronto, Oeste e Caxias. Jogo no domingo lá em Barueri. O time gaúcho jogou um pouco melhor, mas foi Cauã Jesus quem abriu o placar para o Oeste aos 11 minutos do primeiro tempo. O Caxias acabou desperdiçando um pênalti ainda no primeiro tempo, até que aos 43 do segundo tempo, novo pênalti marcado e desta vez Héctor Bustamante igualou o placar para a equipe do Caxias, tudo igual, bom resultado para o time do Sul, que leva a decisão lá para Caxias no próximo final de semana. A artilharia continua igual, com Aleilson e Franklin Mascote, ainda com os 10 gols lá do final da primeira fase, são os artilheiros do campeonato. O Rafael Tavares do Amazonas, com 9 gols, é o terceiro maior goleador aí do campeonato até o momento. E é isso aí, amigo torcedor, chegamos ao final deste vídeo mostrando para você tudo o que aconteceu nos jogos de ida da segunda fase, portanto, da Série D, o maior campeonato de clubes do Brasil. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, amigo torcedor. É sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, não deixe de comentar, a gente tenta responder o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!